Olá, Vivi Rocha falando aqui. Eu estou fazendo esse vídeo para conversar com vocês sobre um assunto que é o ponto de referência. Eu botei uma consciência lá no meu grupo de Dicas de Ouro da Consciência, que é um grupo de WhatsApp gratuito que eu convido vocês a participarem. Posso colocar na descrição desse vídeo aqui o link do grupo, inclusive, tá? E essa consciência me veio a partir do momento em que eu estava assistindo uma live do Cássio Guimarães, tá? E ele estava falando sobre várias coisas que nos travam em várias áreas da nossa vida. E dentre as coisas que podem causar essa trava nas áreas da nossa vida, são os nossos pontos de referência. Nós temos os pontos de vista e nós temos os pontos de referência. O que é isso, tá? O ponto de referência é o que a gente enxergou no nosso mundo, à nossa volta, por exemplo. Tá? Ponto de referência pode ser... eu vou baixar até um pouquinho aqui. Peraí, não sei como é que tá a sombra, né? Ponto de referência pode ser, por exemplo, coisas que vêm no nosso DNA, que estão incrustadas no nosso DNA, a partir das vivências dos nossos antepassados, das pessoas que convivem conosco, dos nossos familiares, seja pai, seja mãe, seja quem nos... Eu tô mexendo aqui, minha gente, porque a minha gata tá aqui atrás, ó, e ela tá se esfregando no celular. Isso é bem comum de acontecer. Vocês que já participaram de lives comigo, por exemplo, já viram que as minhas gatas gostam de participar, principalmente a Lili, que tá aqui atrás agora, tá? Para evitar que o celular caia, eu dei uma seguradinha nele. Então, pontos de referência são isso. Exemplo, a minha família, eu pessoalmente, tá? A minha família, a minha mãe é professora aposentada, ela foi professora a vida toda. O meu pai, mecânico de automóveis, tá? A minha família teve um teto financeiro, teve uma questão, a minha mãe sempre estudou muito, ela gostou de estudar sempre, né? Uma capricorniana, assim, gostava de estudar, trabalhava muito, né? Então a minha mãe chegou a trabalhar 60 horas semanais como professora. Isso significa o quê? Que ela trabalhava como professora manhã, tarde e noite, final de semana, teve épocas que ela ainda fez pós-graduação e tinha que, né, preparar aula, enfim, corrigir trabalhos. Então, um ponto de referência que eu tenho que está em mim, em relação a trabalho, em relação a teto financeiro, pode ser que para a gente ganhar um pouco melhor tem que trabalhar muito, tem que se esforçar muito, né? E que chega num teto X e depois daquilo ali eu não me autorizaria a extrapolar. E aí, o que acontece também? Quando a gente extrapola, a gente se sente culpado, desconectado das pessoas dos nossos pais, por exemplo. E aí a gente trava ou a gente cria problemas para retroceder. Cria dívidas, cria, sei lá, problemas financeiros, cria dificuldades no trabalho, cria coisas, porque o nosso ponto de referência é aquele, né? Ponto de referência em relações amorosas, né? Dependendo de como foi a relação dos meus pais, de como foi a relação dos meus avós, enfim, das pessoas à minha volta, eu tenho pontos de referência em relação a como é viver uma relação amorosa, né? É difícil, é complicado, é abusivo. Se eu viver uma relação amorosa, eu vou me perder de mim mesma, eu vou deixar de ser quem eu sou, eu vou perder a liberdade. Quantas vezes a gente escuta de brincadeira que seja, né? Que as pessoas falam sobre o casamento e que vai se casar e coitado, principalmente em relação aos homens, né? Vai ser um horror, vai perder a liberdade, né? Que quem está no regime semiaberto tem mais liberdade do que quem está casado, enfim, um monte de bobagem, né? Um monte de coisa, brincadeiras, mas dentro dessas brincadeiras existem pontos de referência, pontos de vista em relação ao relacionamento. Por quê? Porque o que a gente tem de pontos de referência com a gente é aquele tipo de relacionamento em que as pessoas se perdem de si mesmas quando estão dentro de um relacionamento.
E por aí vai, né? Eu estava conversando hoje com uma pessoa e lembrando que quando eu fiz o meu ensino médio, eu já contei essa história, mas eu vou contar de novo assim para contextualizar e até porque sempre tem pessoas novas chegando que de repente não viram isso. Quando eu fiz o meu ensino médio, eu fiz na antiga escola técnica aqui em Pelotas, que hoje é IFE, né? É o IFE Sul. E aí eu fiz um curso técnico em Química. Quando eu estava no último ano do meu curso técnico em Química, eu comecei a ver que eu não queria trabalhar com Química. Né? Que eu não queria estar, de repente, o técnico normalmente vai para dentro de um laboratório, trabalha numa indústria, trabalha, sei lá, numa farmácia, trabalha, enfim, mas fica dentro de um laboratório, fica mais fechado, né? Mais limitado aquilo, era uma coisa que não me interessava. Ou então eu teria que ir para a área acadêmica, né? E aí fazer faculdade de química, um mestrado, um doutorado e me tornar professora. Professora, eu tive colegas que fizeram esse caminho, né? Então, e que também não me passava pela cabeça, naquele momento, caiu a ficha que que eu não queria viver como uma química, né? Viver, apesar de achar incrível a química, né? Essa área é mais, nossa, assim, é muito interessante. Pois bem, mas apesar disso, eu não queria, né? Eu vi que pintou na minha mão, né, dentro da nossa sala de aula na época era livro, né? Um livro que falava sobre profissões. Algum professor levou, não me lembro qual. Porque a gente poderia estar se preparando para fazer o vestibular, né? Era o último ano do ensino médio. E aí eu lendo assim, sobre algumas profissões e parei na profissão de jornalista. E tudo que tinha ali me encantou. Eu disse, meu Deus, é isso que eu quero para mim. Eu quero ser jornalista. E eu comecei a me lembrar de coisas que eu fazia na infância, que para estudar eu me sentava na frente da cômoda da minha mãe, que era um guarda-roupa que tinha uma cômoda assim embutida, que era só uma gaveta assim, né? E tinha um espelho. Eu botava o livro, o caderno ali, e eu dava aula para mim mesma, me olhando no espelho, como se eu estivesse apresentando um telejornal, algo desse sentido, né? E aí eu lembrava disso e outras coisas, assim, sempre gostei de me comunicar e tal. E, nossa, é o que eu quero, sabe? Eu quero ser jornalista. E quando eu fui falar sobre isso com a minha mãe, né? Eu não tive receptividade da parte dela, primeiro porque era uma faculdade paga, aqui na época não tinha, a universidade pública não oferecia esse curso, né? Só a universidade paga. Eu não trabalhava na época, e aí ela não disse que não ia bancar, que eu teria que me virar fazer vestibular para química na faculdade federal, né? E aí eu, eu fiquei pensando assim, tá, mas ok, né? Eu segui esse rumo sem pensar, sem abrir um leque de outras possibilidades. Porque, ok, eu poderia fazer um outro curso na faculdade federal que fosse mais a ver com a minha pessoa. Não, porque eu fiz química e agora eu tenho que fazer faculdade de química. Não passou pela minha cabeça. Eu simplesmente ouvi aquilo da minha mãe, tomei como verdade e foi meu ponto de referência. Eu poderia ter feito uma faculdade de Direito, porque a nota que eu tirei para entrar na faculdade de Química daria com tranquilidade para eu entrar numa faculdade de Direito. Eu poderia ter feito um curso de Letras, que depois eu acabei caindo no curso de Letras, não finalizei o curso, mas caí, que era um curso muito legal, que eu gostei muito de fazer também. Enfim, eu poderia ter olhado outras coisas, né? Eu poderia ter olhado outras... Ó, minha gata se esfregando no celular. Ai, ela tá atrás do celular, a coisa mais bonitinha. Tá, eu poderia ter feito outras coisas, né? Mas não, eu acabei encarando a ideia de fazer vestibular para química. Era o ponto de referência que eu tinha, né? Então, claro, agora com o tempo eu tô tendo consciência dessas coisas a partir do autoconhecimento, né? Porque eu fiz terapia uma época, psicoterapia, né? Mas foi muito importante para mim durante um tempo, mas não chegou a ter a profundidade que está tendo para mim e que eu vejo a profundidade de resultados e de velocidade de resultados que tem as técnicas, por exemplo, como o Access, né? E outras técnicas. O Access para mim tem sido extremamente incrível, né? Ó, eu tô falando muito né, eu sei, né? né. Então, tem sido muito incrível para mim. E a partir do momento que eu comecei a me reconhecer, que eu comecei a olhar para dentro, que eu comecei a me ver
e ver os pontos de referência agora com mais clareza, isso me caiu uma ficha muito grande, né? O quanto eu ainda posso mudar isso para melhor? O quanto eu ainda posso destruir e descriar esses pontos de referência? Eu coloquei no meu grupo de dicas da consciência duas ferramentas, porque no Access as perguntas e os processos verbais que a gente chama, né, que são frases que a gente fala, são ferramentas, né? São ferramentas que a gente usa para trabalhar o nosso inconsciente, para trabalhar a nossa energia, para soltar para o universo, para trabalhar o nosso corpo, né, para ouvir o nosso corpo. Então, são ferramentas, né, processos verbais que se chamam. Eu vou dizer para vocês esses 2 processos verbais que eu coloquei no grupo. Um deles é... Peraí, só um pouquinho que eu vou me lembrar. Tá. Mas assim, todo ponto de referência que eu ainda tenho trancado no corpo em relação a dinheiro, eu destruo e descrio agora. Quem conhece o Enunciado Declarador de Access, dá um pode-poc. Se não, cancela, cancela, cancela ou simplesmente destrói e descria. Todo ponto de referência que eu ainda tenho trancado no meu corpo em relação a relacionamentos, eu destruo e descrio agora. Pode-poc, cancela, cancela, cancela. Tá bem? Então a gente pode destruir e descriar esses pontos de referência para que a gente possa assim, limpar isso, ir limpando isso e trazer novos pontos de referência, nos permitir nos abrir para novos pontos de referência, para novas realidades, né? Porque as realidades são múltiplas, são infinitas. Mas nós temos dentro de nós, o nosso corpo, nós temos, como diz o Access, trancados no corpo, essas memórias de pontos de referência que nós vivemos até então. E por isso também que se fala que a mente mente, porque a mente trabalha em cima desses pontos de referência. A nossa mente vem com essa programação em cima de pontos de referência, sejam bons ou sejam ruins, sejam coisas alegres que nos trouxeram coisas boas, como sendo coisas que nos travam. Então, pontos de referência, assim como pontos de vista, moldam a nossa realidade. Os pontos de referência são como se fosse uma trava. Eu chego até ali, esse é o meu ponto de referência, e eu não me dou permissão para ir além desse ponto de referência. Para que a gente se dê essa permissão de ir além desse ponto de referência, a gente precisa limpar, destruir e descriar esses pontos de referência. Então, usem essas frases que eu coloquei ali agora, vejam no vídeo, gravem, escrevam, usem no dia a dia, né? Eu comecei a usar essas frases agora também, porque eu nunca tinha parado para pensar exatamente com essas palavras, exatamente com essa forma. E quando a gente fala, a gente materializa, porque as palavras são energia. Quando a gente fala, a gente materializa essa nova realidade, né? Ou a gente destrói e descria realidades que não nos servem mais. Realidades que de repente já não nos serviam, inclusive, e que estavam moldando a nossa realidade atual e dificultando o nosso processo de crescimento, o nosso processo de prosperidade, o nosso processo de amorosidade, travando o nosso processo de evolução, de fazer cumprir a nossa missão que a gente veio cumprir, né? Enfim. Esse vídeo eu quis fazer ele realmente um pouco mais longo, eu vou deixar ele no YouTube, eu não vou colocar ele no Instagram, eu vou deixar ele no YouTube. Vou compartilhar o link no Instagram, no grupo de consciência, para que vocês possam ver e rever quantas vezes vocês quiserem para ver as fichas que vão caindo, tá certo? Agradeço a todos que vão olhar esse vídeo, que viram agora. Compartilhem. Como seria compartilhar esse vídeo para que mais pessoas tenham mais consciência? Vamos aumentar essa rede de consciência, vamos multiplicar isso, porque quanto maior for a nossa rede de consciência, melhor vai ser o mundo que a gente vive. Cada vez que a gente muda 1 centímetro da nossa vida, toda uma cadeia se movimenta, o mundo todo se movimenta e se mexe. Isso é real, é real. Um pouquinho que a gente se movimente maior em direção à consciência, em direção ao amor, ao alto amor, em direção ao nosso propósito de vida, muita coisa acontece, muita coisa se mexe, muita coisa se movimenta. Isso é real e verdadeiro. Então, vamos multiplicar essa rede para que
onde a gente vive, para que esse planeta que a gente vive, para que essa realidade que a gente vive se molde pela paz, pelo amor, pela prosperidade, pela saúde, por tudo de mais maravilhoso que a gente tem direito por ser parte do todo, por ser parte do divino criador do universo, enfim, por sermos esses seres infinitos que somos. Um beijo e até a próxima.